Sejam muito bem-vindos, meus caros, e para aqueles mais atentos a este canal sabem que estamos a um mês das eleições na Alemanha. Qual é a novidade sobre esse assunto que eu trago no dia de hoje? Estão a tentar a ilegalização da AfD antes das eleições de fevereiro. Vamos ver, meus caros, esta notícia, porque é que isto está a acontecer e porque é que o establishment político, com a aproximação da data das eleições na Alemanha, parecem cada vez mais desesperados. Vamos ver, meus caros, esta notícia, onde é dito: pânico do establishment alemão tenta proibir a AfD. O debate controverso pode sair pela culatra, fortalecendo o partido antes das eleições do mês que vem. O partido alemão debaterá na quinta-feira, 30 de janeiro, se deve proibir a AfD, o partido da oposição de direita. Um grupo de legisladores, 113 parlamentares, pediu que o Parlamento discutisse uma moção que convidaria o Tribunal Constitucional a decidir se o partido é inconstitucional. A moção é apoiada por parlamentares da Aliança de Centro-Direita, CDU-CSU, do Partido de Extrema-Esquerda, Die Linke, bem como dos dois partidos da governação, Sociais-Democratas e os Verdes. Os signatários alegam que a AfD se opõe aos princípios básicos centrais da ordem básica democrática livre, questiona a dignidade humana e luta pelo fortalecimento etnonacionalista da identidade alemã. A moção cita decisões judiciais, investigação por jornalistas e a classificação do partido pela Agência de Inteligência Doméstica como evidência. Ela também menciona a infame e mal noticiada Conferência de Potsdam no final de 2023, onde membros da AfD e outros movimentos de direita se encontraram para discutir os seus planos para deter a imigração ilegal. Meus caros, eu acho que isto é uma atitude dramática por parte do establishment político. Deixa ver se eu percebi. Portanto, a AfD existe há 13 ou 14 anos. Efetivamente já não é a primeira vez que vocês tentam ilegalizar o partido. E agora há um mês das eleições lembram-se que há razões suficientes para garantir a inconstitucionalidade do partido, precisamente numa altura em que o partido parece que vai disputar o primeiro lugar, ou pelo menos o segundo. Mas caros, é que eu não sei se vocês repararam, mas isto de país para país, independentemente depois do resultado, sinceramente, eu não sei o que é que vai gerar daqui, mas independentemente do resultado, de país para país, parece que os representantes destes partidos de nova direita acabam por aparecer sempre envolvidos com a justiça, com a proximidade de eleições. E esta proximidade de eleições parece ser sempre uma coincidência muito interessante, não é? É como se costuma dizer às vezes de um escritor muito interessante: eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, como se costuma dizer, não é? E portanto não deixa de ser curioso que sempre que há uma proximidade das eleições, haja também com ela uma tentativa ou da ilegalização, ou pelo menos de sujar a imagem de determinado representante político. O mesmo se passou com Donald Trump nos Estados Unidos da América. Nos processos que estava envolvido diziam que eram 30 e tal processos, mas pelos vistos era só um processo com 30 e tal pagamentos de Donald Trump. Alegadamente foi o que se passou. E portanto não deixa de ser curioso que os mídias espalhem sempre esta narrativa com a proximidade das eleições. E portanto é interessante ver os timings destas investigações e os timings destas tentativas de ilegalização. Propostas para proibir o partido surgiram muitas vezes nos últimos anos, com políticos de esquerda radical ou centro-direita a apoiar a ideia. A AfD está mais forte do que nunca. As sondagens sugerem que o partido alcançará o seu melhor resultado nas eleições nacionais de 23 de fevereiro. Atualmente está em segundo lugar nas sondagens com 23%. Ele também venceu recentemente a sua primeira eleição estadual no estado de Turíngia, reunindo 1/3 de todos os votos. Meus caros, e eu digo-vos, eu tenho acompanhado algumas das sondagens que saem na Alemanha e é significativo. Esta é provavelmente uma das melhores sondagens de sempre da AfD. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Pelo menos do que está na minha memória, eu só me lembro da AfD alcançar ali os 20, 21% e não me recordo de ver alguma sequer com 23% a nível nacional. A nível regional, a conversa é outra. Mas a nível nacional, eu não me lembro da AfD ter 23%. E eu acho que os timings são maravilhosos, sinceramente, os timings parecem-me ser maravilhosos. Além disso, além dos timings desta tentativa de ilegalização, vejo também a participação da União Europeia, e aí já não lhe chamam influência política, a participação da União Europeia fazendo pressão para que conversas entre, por exemplo, a Alice Weidel e o Elon Musk não se realizassem na plataforma na qual o próprio é dono. Não deixa de ser também interessante. A sua popularidade tem crescido continuamente devido à sua postura dura em relação à imigração e ao facto de ter criticado os recentes governos alemães pela má gestão da economia e da crise energética. Sim, a Alice Weidel é muito interessante economicamente e, aliás, fala também de um ponto de vista muito interessante de energia. Eu já ouvia falar sobre a energia nuclear e a Alice Weidel é uma senhora muito interessante nesses aspectos, e depois sobre a imigração, obviamente. Mas eu digo-vos uma coisa: a Alice Weidel
ela é provavelmente das líderes mais moderadas que a AfD já teve. Sinceramente, dos que eu conheci, se vocês ouvirem, por exemplo, a conversa com o Elon Musk, se vocês ouvirem, por exemplo, entrevistas que ela deu, inclusive a televisões nacionais na Alemanha, a senhora é interessante, é particularmente interessante e é uma senhora moderada. Vocês não veem qualquer tipo de tendência nesse aspecto. E, portanto, a única prova que estes senhores apresentam são determinadas investigações jornalísticas ou aquele que é o veredito de determinadas organizações a nível nacional que, curiosamente ou não curiosamente, são controladas pelo governo alemão. Não deixa de ser interessante. Inclusive, a Ministra do Interior, que andou por aí em guerras legais a tentar proibir revistas, como veem, são sempre pessoas com sentido democrático muito afinado. Os partidos tradicionais, com medo da ascensão da AfD nas sondagens, estão a usar todos os tipos de métodos antidemocráticos e truques sujos para minar a credibilidade da AfD. Eles estão a espiar legalmente o partido, retendo fundos estatais e publicando relatórios falsos nos meios de comunicação tradicionais, incluindo um artigo de investigação de esquerda sobre a reunião de Potsdam que falsamente alegou que os participantes da conferência tinham discutido a deportação de cidadãos alemães de origem estrangeira. Portanto, não deixa de ser interessante. Pelos vistos, os participantes negam que essa discussão tenha existido, os mídia alegam através da sua investigação, pelos vistos falsa, que eles debateram essa deportação. E pelos vistos isso não aconteceu, não deixa de ser interessante. Eu vou deixar-vos a fonte desta notícia na descrição, como é habitual, às vezes posso me esquecer, mas se me esquecer também avisem-me nos comentários que eu ponho logo, isto às vezes são tantos detalhes para publicar o vídeo que me posso esquecer, mas eu deixo-vos a fonte na descrição para vocês poderem ler o tema um bocadinho mais a fundo, mas é como se costuma dizer, não deixa de ser interessante a proximidade das eleições e a proximidade das eleições trazer sempre consigo alguma proximidade de processos ou para a ilegalização do partido ou para a descredibilização pública das figuras que tendencialmente vão disputar eleições, nomeadamente como foi com Donald Trump, e portanto este tipo de questões costumam acontecer sempre. Eu tendo a desvalorizar, até porque em qualquer país europeu existe a questão da presunção de inocência, até prova de contrário estes senhores são inocentes, e portanto eu tento não julgar ninguém nunca publicamente, seja essa pessoa de esquerda, seja de direita, faço no primeiro canal, deixo sempre este aviso, não julgo ninguém antes das pessoas serem condenadas, portanto há sempre espaço para isto, presunção de inocência, inocentes até prova de contrário, não é culpados até prova de contrário, portanto é importante que isto seja tido em conta. E eu tendo a descredibilizar sempre este tipo de processos, nomeadamente quando existe a proximidade de eleições, porque costuma acontecer sempre este tipo de coincidências e de coincidências parece-me ter pouco. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo, subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 6.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.